Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. E hoje eu vou bater um papo aqui com o Cláudio Alves, que atualmente é gerente de logística e supply chain aí no grupo Salta Educação. Até aqui eu vou conhecer um pouquinho sobre o que é o grupo Salta Educação, né, Cláudio? A gente não se conhece pessoalmente nem profissionalmente, mas veio aqui a história a partir exatamente do network criado dentro das conversas publicadas aí pelo canal, e é uma prova aí também de que as entrevistas elas não vão ficar somente no meu ciclo de network, né? Porque às vezes as pessoas acham que eu estou batendo um papo aqui somente com pessoas que eu conheço, e nós não nos conhecemos, né, Cláudio? Então, vou ter a oportunidade de ouvir a sua história pela primeira vez, assim como muitas outras pessoas também vão ouvir pela primeira vez, e outros que já conhecem, mas talvez não tão profundamente, né? Primeiramente, seja bem-vindo aí ao canal, obrigado aí pela oportunidade de conversar contigo e pela confiança de expor a sua vida, né, sua história aqui para as pessoas e para mim nesse bate-papo. Tá bom, boa noite aí. Quero agradecer também o privilégio, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa carreira lá. Tenho acompanhado o canal lá, profissionais lá de altíssimo nível lá, que têm contado as suas experiências lá, que só tem contribuído aí para o crescimento de uma rede cada vez mais forte aí, uma logística cada vez Sim. mais forte aí. Então, quero agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui participando aí, poder contar um pouco aí da minha história. Eu vou começar me apresentando, tá? Eu me chamo Cláudio, sou carioca, né? O pessoal vai perceber aí pelo meu sotaque Quase as, não dá, fica tranquilo. as muitas gírias, né, que a gente acaba incorporando aqui, o famoso carioquês aí. Então, ao longo das muitas gírias, às vezes o pessoal vai perceber. Sou nascido aqui no Rio de Janeiro, tenho uma família abençoada, né? Tive o privilégio, né, de nascer numa família bastante humilde, de um lugar bastante humilde aqui no Rio de Janeiro e construindo aí uma carreira bacana. Hoje eu sou gerente de logística, né, já há alguns anos, sou formado em administração, tenho um MBA pelo IBMEC Business School aí, que é uma grande escola de negócios aqui que muita gente conhece aí, né? E estou bastante feliz de estar aqui nessa noite aí, batendo esse papo aí com todo mundo. Legal, Cláudio. Como que começou a sua carreira profissional, né? Antes, possivelmente, de ingressar aí no universo da logística. Você disse aí que vem de um lugar humilde aí do Rio, né? Eu sei que no Rio as coisas são um pouco mais difíceis de modo geral para quase todo mundo. Tive a oportunidade de trabalhar alguns meses aí em processo na operação da Seara, depois outros clientes também. De fato, tem algumas particularidades que não se encontram Brasil afora, né? Como que foi a construção aí da sua carreira? Assim, na verdade, eu, como muitos outros jovens, assim, a gente começou a trabalhar bem cedo, assim, acho que com 12, 13 anos aqui, a gente já trabalhava para poder ajudar em casa, ajudar a família, né? Então, antes de eu ter o primeiro emprego de carteira assinada, o primeiro emprego formal, como a gente fala, eu trabalhei no mercado informal aí, né? Então, assim, eu brinco com os amigos, uma das coisas que eu fiz durante muito tempo aqui no Rio tinha, não sei se por aí como é que funciona, mas aqui a gente tinha aviário, né, que matava frango para poder vender frango abatido na hora. Então, eu fui matador de frango, né? Trabalhei matando frango num aviário muitas vezes, fui camelô, tá? No Rio de Janeiro, fui chapa, fui garçom, trabalhei em lava-jato, enfim, então sempre precisando trabalhar e correr atrás para poder ajudar em casa, mas nunca deixei de estudar, né? Sou apaixonado por leitura, sou apaixonado por educação, então eu trabalhava para caramba, corria atrás, mas sempre consegui estudar para conseguir estar onde eu cheguei hoje. E em que momento que você entende que saiu ali do trabalho, né? Uma coisa é você trabalhar para sobreviver, mas outra é você quando você se descobre como um profissional de uma determinada área, e no nosso caso aqui a logística, você entende que foi um emprego que mudou a chave do Cláudio. Não, pô, agora eu preciso seguir uma linha de raciocínio e evoluir dentro dessa cadeia. Então vamos lá, eu, assim, depois de trabalhar alguns anos na informalidade, né, perto da minha casa, abri uma espécie de empresa atacadista, foi a minha primeira empresa, minha primeira grande escola, né?
E ali na época começou-se a ter o trabalho de chapa. Não sei se a turma conhece, né, a palavra chapa, existiu muito aqui no Rio de Janeiro, né? Então é a galera que trabalha de forma informal, né? Então você pode ter o chapa estivador, você tinha o chapa guia antes do GPS que ia na rua para mostrar para os caminhoneiros onde que eram os locais de entrega. Eu lembro que eu era chapa, eu comecei a trabalhar de chapa, levava minha marmita, sentava na porta dessa empresa e ficava esperando um caminhão sair para poder fazer entrega, né? E aí depois acabei sendo contratado por essa empresa de logística como ajudante, né, ajudante de depósito. E aí foi aí que a logística entrou na minha vida, né? Eu fiquei nessa empresa aí 7 anos, 8 anos ali. E ali eu descobri esse universo da logística, né? Tive acho que 4 ou 5 promoções nessa empresa, então eu fui tudo, né? Fui ajudante, conferente, virei empilhadeira, depois eu fui para o faturamento, quando eu comecei a sair da parte mais operacional e para uma parte mais administrativa, e aí fui quase contador, depois voltei para transporte, roteirização, enfim, fiquei lá até virar encarregado, né? Na época era como chamavam o cargo que tinha lá de líder da logística, era encarregado de logística lá, fiquei nessa empresa, e assim a empresa, a logística entrou na minha vida, eu não consegui, nessa fase da minha vida, tipo, ingressar no ensino superior, né? Então ali eu era só aquele cara operador de pick and list, nota, liberar caminhão e tal, mas eu aprendi bastante e depois eu É vou contar no, mais ali. ali era mais o trabalho braçal, mas de fato é onde você entende a dor do negócio, né? Eu tive bem essa parte do trabalho braçal, mas depois, quando eu migrei, né, para a parte mais administrativa, eu comecei a entender o que que era expedição, picking list, inventário. Na época, o WMS a gente chamava de endereçamento, né? Era um sisteminha que a gente colocava para poder endereçar material. Então, esses conceitos de logística começaram eu comecei a aprender esses conceitos mais administrativos de logística, e foi aí que a logística surgiu na minha vida. Foi aí que eu virei a chave. Eu falo que eu não escolhi a logística me escolheu, e depois que eu escolhi a logística, e aí depois que eu já estava nesse universo, eu me apaixonei por ele, e foi quando eu resolvi me profissionalizar, estudar, sempre gostei de estudar, e aí foi como a chave virou na minha vida e a logística entrou na minha carreira. E aí, em que momento que ocorreu essa ruptura com essa empresa, onde você descobriu a logística e foi para outra? Então, depois, né, de 7 anos, eu era encarregado, mas tipo, ainda sem cursar um ensino superior, né, já tinha tido, sei lá, 5, 6 promoções lá e já conhecia bastante, mas o salário ainda era muito baixo, né, era uma empresa familiar, etc. e tal. E aí eu resolvi pedir demissão, né, porque eu achava que eu podia ir mais ali, que ali eu não tinha mais sei lá, para onde seguir. Eu pedi demissão, né, e já tinha aprendido muita coisa ali, operacionalmente eu já era um bom operador nessa época. E aí eu pedi demissão, né, para poder ir para uma outra empresa e pedi sem ter nada em vista, né? E aí pedi, fui para o mercado, e aí comecei a procurar emprego de encarregado, supervisor. E aí quando eu bati no mercado, eu lembro que eu ia fazer entrevista, e o pessoal perguntava para mim, mas você quer um cargo de supervisor, mas você é formado em quê? Qual faculdade que você fez? E aí eu não tinha nenhuma faculdade, eu era só um operador, eu não consegui emprego tão fácil. E aí eu comecei a panfletar currículo. Nessa época entrou o Enem na minha vida, né? Eu lembro que a minha irmã, ela tinha feito o Enem e já tinham se passado 10 anos de que eu tinha terminado o ensino médio. E ela falou, cara, por que que você não faz uma faculdade? Eu falei, cara, tem 10 anos que eu não estudo. Ela falou, vai lá e faz o Enem. Se você não passar, você vai perder um domingo. E aí eu fui lá, peguei, fiz o Enem. Não sei como, não me perguntei como, 10 anos sem pegar no lápis, eu passei na prova. E aí consegui, né, ingressar numa universidade. E aí entrou a empresa que foi a grande transformadora da minha carreira, né? Que eu devo muito a ela, me transformou em gestor. Eu consegui um emprego como assistente de logística na PepsiCo do Brasil, multinacional. Mandei lá e consegui entrar lá como assistente. Eu já tinha, né, alguns conceitos da logística. Para ingressar nesse cargo na época, um dos pré-requisitos era estar cursando faculdade. Tinha entrado naquele ano, e ali entrei na PepsiCo do Brasil, e foi ali que eu consegui terminar o ensino superior. Depois ali a PepsiCo, ela investe muito em treinamento, uma empresa que investe pesadíssimo em treinamento. Então ela me formou um profissional de logística assim, bacana, né? Então ali depois eu consegui fazer um MBA,
Eu fiz Apex lá, para quem não conhece, o Apex aí é uma grande escola de logística aí, com conhecimento aí, né? Certificações internacionais de logísticas aí. Eu bebi dessa fonte da Apex lá dentro da PepsiCo lá. E depois eu comecei a ocupar cargos administrativos, de analista, supervisão, e aí me transformei num gestor, né? Trabalhei lá quase 7 anos também. E quando eu saí da PepsiCo, eu já era agora um gestor de logística, eu era um profissional formado já, com graduação, pós-graduação, com formação. Então, tudo aconteceu Legal. lá na minha vida. E quando você estava nessa versão aí do período de Pepsi, qual que foi a análise que você fez da empresa mais caseira, né, mais familiar, essa alternância de patamares? Você conseguiu perceber muitas diferenças daquele primeiro emprego? Sim, né? Você vê bem essa coisa da cultura, né? Da empresa familiar com as grandes corporations, né? Então lá você tem um nível de governança muito grande, né? Você tem assim muitos processos, enfim. Então muita coisa que eu fazia empiricamente, né? E nem sabia por que fazia, porque alguém mandava eu fazer e eu fazia enfim, então na PepsiCo tudo era muito processual, né? Então lá tudo era muito bem desenhado, muito bem definido. Eu entrei na PepsiCo na época da implementação do SAP na PepsiCo. Então, tipo assim, processos estavam fervilhando lá em toda a empresa, né? De forma transversal lá. Então, assim, a forma como se fazia logística na PepsiCo era diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido, né, anos atrás na minha primeira experiência lá. Embora eu tivesse Sim. os conceitos, mas agora era tudo mais profissional, vamos falar assim. E em que momento que surgiu a decisão de sair da Pepsi? Olha, aí eu já estava na PepsiCo, né, há alguns anos lá, aí eu viajei o Brasil na PepsiCo, eu comecei a trabalhar, né, em projetos, né, fiz projetos, aí fiquei em São Paulo, morei em São Paulo quase 3 anos. Eu lembro que eu participei de um projeto que foi a virada do maior armazém da PepsiCo lá com a DHL, 25 mil posições pallet lá, eu fiz alguns projetos, depois eu virei gestor, voltei para poder assumir a operação do Rio de Janeiro, aí o meu líder tinha saído e essa cadeira ficou vazia, eu acabei assumindo essa operação. E aí eu estava no auge do crescimento ali, eu estava num cargo de supervisão ali, e eu comecei a olhar, né, para o mercado para entender se em algum momento ali eu conseguiria evoluir, virar gerente, talvez mais rápido do que ali. Assim, a PepsiCo ela é muito processual, pelo menos na minha época era. Então, assim, lá eles tinham um negócio que chamavam de tabela rei, o pessoal do RH, então lá era por nível. Então, assim, você não podia pular níveis de promoção. Então, pelo Sim, menos na minha época era assim. Então, se você era um nível 1, você só podia ser promovido até o nível 3, né? Então, você tinha que ir subindo. Para mim faz sentido, porque, tipo assim, se sim, você foi promovido, você tem que desenvolver naquela cadeira até você dar um outro passo, né? E eu, tipo assim, eu já estava entregando bastante ali, eu queria dar um passo mais gerencial e naquele momento eu entendi que talvez esse passo fosse demorar mais. E ali eu tomei a decisão de pedir demissão. A minha família foi contra, eu estava numa multinacional, bem empregado, agora sim. tinha comprado um carro bacana, estava com uma casa bacana, um salário bacana, estava formado e tal. Então foi bem difícil lá, mas aí eu pedi demissão de novo. E foi quando apareceu a Porto Belo na minha vida, onde eu conheci o Diego aí, que fizemos um network junto aí. A influência da entrevista aí, né? É. E aí você trabalhou na Porto Belo em que lugar? No Rio mesmo? No Rio de Janeiro, na época, acho que o Diego conta um pouco na entrevista dele, eles estavam fazendo o projeto Log, então eles estavam abrindo CDs estratégicos aí, adiantados aí em vários locais do Brasil. Eles iam abrir um aqui no Rio de Janeiro, eu fui fundador desse CD, eu ajudei a montar esse CD do zero, desde ajudar o pessoal lá da colocar estante, passar cabo, computador, eu contratei as pessoas, assim. Nessa época, a gestão ficava lá em Santa Catarina, em Tijucas, né? Então eu ficava Sim, sozinho aqui no Rio, tinha que tocar, desde contratar pessoas, montar a operação. Na época eles operavam com operador logístico, fazia integração de sistemas, etc. e tal. E eu já tinha pegado bastante senioridade lá na Pepsi, então eu consegui tocar bem esse projeto aí na Porto Belo. Era um segmento novo, né? Porque minhas duas primeiras empresas eram empresas de alimento e sim. agora eu estava indo para poder trabalhar no mercado de cerâmica com porcelanato, né? Que era muito diferente de tudo que eu tinha vivido lá. E aí, nesse momento, eu entro.
na Porto Belo para poder conduzir, né, a montagem desse centro de distribuição aí, etc. E foi bem bacana. E aí, quando que partiu da Porto Belo, que daí meio que tava dando uma olhada no teu LinkedIn aqui, você meio que daí segmentou direcionado à educação, né? Aí entrou Não, de aí na fato. verdade antes de eu ir para educação, eu recebi uma proposta. Eu fiquei na Porto Belo um ano e meio, mais ou menos, tá? E depois eu recebi uma proposta que ela era financeiramente muito boa mesmo, daquelas propostas financeiras que são muito boas, né? Então, para ir trabalhar no varejo, né? E tipo, eu nunca tive uma experiência com varejo. E nessa época entrou na minha vida o varejo de moda. E era diferente de tudo que eu tinha vivido, né? Então, para o cara que viveu na indústria, na manufatura da PepsiCo, e depois na indústria lá na Porto Belo, e agora você encarar varejo de moda, que é pauleira, aquele negócio de distribuição alucinante lá, com poucos processos agora, né? Ou seja, eu tinha feito essa Sim. virada na minha vida da empresa familiar para corporation, e agora eu estou voltando para o varejo como um gestor, né? É, Então, aqui daí eu vi que é como gerente de logística que tu foi, né? Daí tu saltou de coordenador para gerência. isso. E aí eu fui assumir esse desafio. Na época eu trabalhei na Aquamar aqui no Rio, uma grande rede de loja de moda feminina aqui no Rio de Janeiro, também uma logística muito diferente de tudo, né? Fiquei na Aquamar há algum tempo, tinha recebido uma proposta bacana, etc. e tal. Fiquei lá e depois, só que culturalmente, quando você vem da indústria ali, você entra no varejo, assim, a cultura lá é muito diferente, né, de tudo que eu tinha vivido lá. Eu fiquei lá, estava até bem lá, etc. e tal. E aí, em algum momento, eu tive alguns problemas pessoais também, eu dei uma pausa na minha carreira, assim, dei uma parada e tal. E aí depois eu fui buscar um novo desafio. Era um momento difícil agora, eu lembro que era aquela crise do Brasil de 2016, Sim. da época do impeachment. Então, o mercado estava muito desaquecido, estava muito difícil para poder conseguir trabalho. E aí eu consegui um emprego como gerente de logística lá na Cianit, né, que é uma empresa chinesa também de varejo, num ritmo muito alucinante. Eu trabalhei, sou apaixonado por essa empresa até hoje, eu gosto bastante de lá. Então, assim, lá eu implementei sistema de WMS, implementei sistema de TMS. Cara, a gente fez um trabalho gigante lá, muito bonito, muito bacana lá. Sou amigo deles até hoje, assim. Então, é um trabalho que eu me orgulho muito, né, de ter ido para lá. Fiquei lá quase 3 anos lá. Então, já como gerente, tocando operação lá. E por último, né, e aí depois de ficar 3 anos lá, já ter feito muita coisa boa, só que era muito longe, o local era bem distante, né? Então eu meio que desorganizei a minha vida para ir muito longe. Assim, pessoalmente eu estava com um custo pessoal muito alto de estar trabalhando tão Sim. longe da minha família. E aí eu resolvi vir para mais perto e foi nessa época que apareceu, né? O Grupo Salto, na época era Grupo Eleve Educação. E eu conheci aqui o Live, onde eu estou hoje aqui, sou muito apaixonado pelo que eu faço aqui. Eu sempre fui muito ligado à educação, né? Então, livro para mim sempre é muito importante. Então, quando eu entro numa empresa de educação ali, eu estava realizando um sonho, assim. Então, é um trabalho que me inspira muito. Entregar livro para milhões de crianças no Brasil inteiro é realmente Legal. maravilhoso. E qual que é a diferença, né? Porque você passou aí por varejo, passou por atacado, por, por indústria, né? Tecnicamente. É um tipo de produto, são três tipos de produtos distintos. Hoje você trabalhando com um livro, né? Qual é a dinâmica da logística de livros em Tá, relação aos vamos. outros que você trabalhou? Assim, eu faço uma nova virada, assim, o Grupo Salto, como eu falei lá no início da entrevista, ele é o maior grupo de educação básica do Brasil, né? Então, ele tem as melhores práticas de empresas grandes aí, grandes empresas, né? Então, novamente, eu estou numa corporation de novo, trabalhando aqui na área de material. A gente tem um material que é referência em educação socioemocional no Brasil inteiro aí, que a gente trabalha com ele. Eu entrei aqui olhando para a logística ainda, né? E aí já entrei tendo que mudar um centro de distribuição de lugar. E depois eu vou assumir essa coisa do supply chain, né? Tipo, um ano à frente eu vou assumir e começar a olhar toda a cadeia. Então, assim, a cadeia de educação é muito diferente. Quando eu vim trabalhar aqui, que eu não conhecia ainda a empresa, eu fiquei até na época da vaga. E, cara, mas o que será que eles fazem lá? Porque eu achava que na época chamava Eleva, que era uma escola.
Eu pensava, será que eu vou tomar conta do almoxarifado? Eu não entendia que aqui era um lugar gigante, que tinha uma editora que funcionava com milhares de livros no país inteiro. Então, quando eu cheguei aqui, que eu descobri, né, que tinha essa coisa de ter uma editora aqui dentro que fazia produto acabado, aí você tinha armazenagem, distribuição, aí a logística, assim, Hum. é muito diferente, tá, de tudo que eu vivi, assim, é muito segmentado. Então, assim, quando você vem para o mercado de educação, eu acho que é diferente de tudo aquilo que eu fiz. Mesmo de porcelanato, que era um negócio bem complexo, não era fácil, mas aqui é muito segmentado. Então, assim, você acaba ganhando experiência de como fazer logística no mercado de educação. É claro que toda a bagagem que você tem, você vai usar para isso aqui, para fazer esse trabalho, mas aqui você aprende bastante aqui. Então, assim, no final, logística a gente sempre vai, né, comprar, armazenar, entregar, distribuir, mas processualmente aqui tem muitas nuances aqui que são bastante diferentes aí, que com o tempo você vai pegando, né? Então, já estou aqui, vou pro meu terceiro ano aqui, já aprendi bastante aqui, Então não é vale somente bastante. a logística de distribuição do livro, você tem a produção do livro também. Então, Isso. Nessa rede de fornecedores, a gente tem a logística primária, né? E o que acontece? A gente não vende só livro, né? A gente vende um kit. Então, imagina que esse kit ele tem uma pasta, ele tem um boneco, ele tem vários acessórios. Então, você tem vários fornecedores com uma cadeia que vem antes disso e ainda tem as gráficas, né? Então você tem que sim, fazer toda essa logística de tirar o material de toda essa rede, mandar para uma gráfica, e aí você imprime, e depois tem uma etapa que a gente fala que é o manuseio, né? Então, imagina você manusear 500 mil materiais lá, de ficar montando, é um processo logístico extremamente complexo, porque senão você acaba mandando, imagina, você erra, esquece de botar uma peça dentro do kit, vai milhares de kits errado para a rua, problema de pós-venda, etc. e tal. sim, Então, você tem uma cadeia de manuseio de material antes, que ela é muitíssimo complexa, né? Então, eu acabo gerenciando essa cadeia, eu sou responsável por garantir que toda essa aquisição chegue no prazo, que isso seja manuseado corretamente, que a gente chama aqui de logística primária, e depois isso vai para o centro de distribuição, aqui onde eu estou, agora, inclusive, dando essa entrevista, para que ser armazenado como produto acabado e depois ser distribuído em todo o Brasil. sim. A tua carreira, ela parece, né, uma sequência muito voltada a essa construção da hierarquia, né? Começou lá embaixo, vamos dizer lá como chapa, literalmente, o serviço braçal, e aí veio se desenvolvendo. Quando identificou ali essa parte de gestão, veio buscando só o crescimento, né? Supervisor, coordenador e gerente. Quase tão metódico quanto a do Diego Sarmento, né? Nós falamos bastante sobre isso. Você entende isso como proposital? Você buscou esse norte ou são oportunidades de fato que foram surgindo e você foi em busca disso? Eu acho que tem as duas coisas aí, né? Eu acho que as oportunidades elas vão aparecer ao longo da tua carreira, mas eu acho que você tem que estar pronto, né? Então você tem que buscar educação, você tem que buscar treinamento, tem que buscar mentoria. Eu acho que, tipo assim, os gestores que passaram pela minha vida, eles mentorearam muito a minha carreira, tá? Então você tem que estar pronto, porque às vezes você tem muita gente que está pronta, mas essa oportunidade às vezes não aparece. Quando essa oportunidade não aparece, você acaba tendo que fazer a oportunidade, né? Então, às vezes você vai ter que acabar indo atrás dessa oportunidade, né? Então, eu acho que você tem que estar pronto, que tem a questão da oportunidade, mas eu acho que você também em algum momento vai ter que apontar para ela e buscar essa oportunidade também. Sim. Durante aí toda essa tua jornada, né? Você consegue destacar para a gente aí alguns projetos que você participou, que marcaram aí a sua vida? Olha, eu tenho alguns projetos bacanas aí que eu me orgulho bastante. Então, assim, eu participei do projeto de virada do centro de distribuição de Sorocaba, lá na Pepsi, que era o maior na época que tinha. Foi um projeto novo agora, que era para fazer uma terceirização dessa operação. Era um CD de 25 mil pallets em Cabreúva. A gente tinha que fazer integração do sistema SAP com o DLX na época, que era o WMS lá. Então, assim, a gente tinha que construir, junto com a consultoria EDI, fazer toda essa comunicação de sistema, desde de pedidos até posição de inventário, posição de estoque, se o produto está bloqueado ou não, se ele está em quarentena ou não. Era um projeto muitíssimo complexo, né? Então, assim, eu participei desse projeto, fui premiado no final dele lá, né? Então, foi um projeto, assim, difícil, a gente trabalhava pra caramba,
mas quando a gente virou uma operação, tem uma foto lá com o primeiro pallet que a gente expediu lá, que era um negócio que faturava, sei lá, bilhão de reais lá, muita grana. Então, quando a gente virou uma operação gigante daquela e eu ter participado desse projeto, assim, eu me orgulho bastante. E Então, qual outro? assim, o outro projeto, eu acho que quando eu trabalhei na Cianit lá, que eu entrei numa empresa familiar, que tinha práticas de empresa familiar, sem processos, etc. e tal. Então, eu praticamente transformei, né, aquela operação, colocando um WMS também lá, que parecia impossível lá. O WMS estava comprado há quase 3 anos e nunca conseguiram implementar aquele sistema na empresa. Então, não apenas implementar, mas implementar e fazer funcionar, enfim, dar organização, criar layout, depois implementar um TMS, colocar aquela logística lá num outro patamar. Eu lembro que no final desse projeto, né, quando a gente entregou, a gente foi num almoço de liderança e o presidente da empresa, ele olhou para mim naquele almoço muito emocionado e falou assim para mim: "Eu esperei você 12 anos para você organizar a minha empresa. Muito obrigado." Né, com sotaque chinês, eu fiquei bastante emocionado. Foi um projeto que eu me orgulho bastante também. Legal. E dessa, né, todas as vezes que a gente fala de projetos, e independente da empresa que você está atuando, sempre tem as dificuldades, né? Você tem, às vezes, as glórias ali de ter, igual tu disse ali, de ter alcançado um resultado bacana, mas geralmente a implantação de um novo projeto ela traz muito desafio, né? Para você, qual foi o desafio mais impactante? Assim, ele foi voltado à área pessoal, ao profissional, ao lance da gestão? Como que você entende esse desafio superado? Assim, vamos pensar assim, acho que nos meus grandes projetos, assim, da onde eu vivi, né, você às vezes, para você investir nessa carreira, como você falar minha carreira, se você contar aí no meu LinkedIn, acho que eu tenho quase 15 promoções, aí desde o começo da minha carreira até o final. E isso tem um custo pessoal. Assim, a gente é meio workaholic, trabalha até X horas da noite, você estuda, você investe. E eu lembro que eu entrei numa vibe, né, quando eu estava na própria PepsiCo lá, de ficar, tipo, muitos meses fora da minha casa, viajando de aeroporto em aeroporto, de cidade em cidade, etc. e tal. E depois eu ia. Eu pedi demissões das empresas por onde eu passei, então às vezes eu não tirei férias, e aí depois acabou que eu não descansava, emendava, e daqui a pouco eu entrava com a questão da formação. Então, assim, chegou uma época da minha vida, foi até quando eu falei que eu parei lá depois da Aquamar, isso trouxe um custo pessoal para mim muito alto, tá? Tanto Sim, familiar como de saúde, etc. e tal. Então, assim, eu acho que foi uma coisa que eu não gerenciei bem, tá? Eu estava tão, assim, querendo chegar no topo que eu acabei passando do limite algumas vezes aí. Então, assim, olhando para minha própria vida aí, eu acho que isso foi bastante difícil. Eu poderia ter, sei lá, terminado de uma forma ruim aí, minha saúde, enfim. Então, eu acho que isso aí não foi um negócio bacana, não. Acho que a gente tem que importante conseguir essa equilibrar muito avaliação, né? bem. É importante É. essa avaliação, principalmente quando você tem tempo de recuperar, né? Então, eu também passei por algumas fases dessa na vida de ter que rever alguns conceitos. Assim como se tem desafios, a gente entende que muitas das coisas que a gente faz ao longo dessa jornada da vida, né? A gente acaba que cada uma dessas empresas que você trabalhou é um ciclo de pessoas que você conviveu, que você atuou ali junto. Alguns permanecem, outros se vão, mas você entende que em algum lugar desse que você passou, você deixou um legado para as pessoas, para a empresa? Assim, eu acho que isso sempre foi, assim, muito importante para mim. Eu sempre, as empresas por onde eu passo, você precisa construir sucessores, né? Pessoas que vão ajudar você a levar aquele projeto. Porque se você for levar aquilo ali sozinho, esse projeto ele tá fadado a dar errado, né? Então, assim, eu tenho orgulho, né, das empresas por onde eu passei, tanto na PepsiCo quanto em outras empresas por onde eu passei, eu consegui fazer sucessores, eu consegui sair de lá e apresentar pessoas para a empresa e falar: "Ó, essa pessoa trabalhou comigo, ela me acompanhou toda a minha jornada aqui e ela está pronta, né, para poder agora estar assumindo aí um desafio, dar aí um voto de confiança para essa pessoa aí que ela vai conseguir performar e entregar bem."
Então, assim, isso eu me orgulho bastante aí de ter deixado legados, assim, e não só, assim, isso falando de pessoas que acabaram ocupando a minha própria cadeira quando eu saí, né, mas pessoalmente, sabe, eu tive, né, a alegria de conseguir promover muitas pessoas na minha vida, né, por todas as empresas por onde eu passei, eu consegui promover pessoas que performavam, que entregavam, que às vezes a galera não olhava com muito carinho, então, assim, tenho várias aí na minha rede de network até hoje, que a gente se encontra no mercado, algumas são coordenadores, são gerentes, outras são analistas e tal. A gente se fala até hoje, eu tenho bastante orgulho aí de ter, de alguma forma, contribuído, né, para enxergar o talento dessas pessoas e reconhecer. Sim. Daquilo tudo que você viveu, o que que você considera que foi mais marcante, né, dentro dessa trajetória? Seja isso como um fato vivenciado ou uma decisão, né? Você citou ali essa questão do excesso de dedicação em cima de um objetivo, acaba sendo um ponto, né? Mas de tudo que você viveu, o que que te marca como profissional? Olha, essa é uma pergunta que não é uma pergunta simples de responder, ela é bastante complexa aqui, né? Porque assim, a gente olha para trás, a gente viveu tanta coisa, como você falou, né? Quantas pessoas que passaram assim na nossa vida, na nossa história, e a gente, todo mundo que a gente deixa um pouco da gente e leva um pouco do outro, né? Então isso tudo vai fazendo aí. Mas eu acho assim que um ponto marcante assim da minha vida, eu vou falar dois, tá? Vou falar um ponto, talvez, vamos falar assim, mais positivo, né? E outro ponto, talvez, não tão positivo, né? Então, eu acho que o ponto positivo meu foi na PepsiCo, né? Eu lembro que no meu primeiro dia na PepsiCo, quando eu entrei lá, a turma me procurou e falou assim: olha, aqui ninguém nunca é promovido. Aqui só existe assistente e gerente. Como assistente não pode virar gerente, então ninguém nunca aqui foi promovido, pelo menos naquele setor, tá? Naquele setor. Que eu entrei, foi isso que falaram para mim no primeiro dia. Isso não é a empresa, pelo amor de Deus, que falou para mim. São as pessoas que trabalhavam lá naquele momento. E ali Sim. eu consegui, tipo, algumas promoções, assim, virar gestor numa multinacional, num cargo de supervisão não é fácil. Você tem que ter entregas grandiosas, você tem que ter entregas monstruosas para você poder conseguir ocupar. Então, assim, eu me orgulho muito, né, de ter ocupado um cargo de gestão numa multinacional. Então, isso para mim é uma coisa que me marcou muito, porque dali para lá ficou mais fácil. Então, até ali foi Sim. tudo mais difícil. Depois que eu ocupei esse cargo, era É, mais fácil e agora ocupar eu cargo de gestão imagino profissional. que boa parte das portas que se abriram vieram a partir desta, né, desta promoção, porque geralmente no mercado as empresas se referenciam muito em escolas da logística, né? A gente tem algumas empresas nacionais e multinacionais que acabam sendo referência na formação de profissionais. Então, quando você diz que foi um profissional por determinado tempo, né? Você tem tempos bacanas ali dentro de cada uma das empresas, imagino que isso de fato é uma conquista, você entende isso como uma conquista, é marcante, e é realmente marcante, e entendo eu que ao ver nos olhos do mercado, de um gestor, de alguém que está fazendo, buscando um profissional, isso de fato faça diferença, né? É uma porta que se abre aí para o universo da logística. Perfeito. E aí, o outro ponto também que também marcou na minha carreira, né, foi nesse momento que eu passei do limite, né? Então, assim, chegou uma hora que eu precisei parar, porque, assim, eu trabalhava, sei lá, 18 horas por dia, 15 horas por dia, e eu sempre queria entregar resultado, e se você me desafiasse, eu ia entregar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e aquilo ali, eu morava no aeroporto, e ali eu vivia ali, e eu queria entregar, e cada vez mais eu ia retroalimentando esse negócio, chegou um momento que isso não foi bom para mim pessoalmente, né? Então, assim, esse negócio me marcou muito, né? Não foi uma decisão boa, assim, eu não tinha equilíbrio, então eu precisei aprender na vida. Eu era muito garoto, os cara que veio da Sim, comunidade, que depois não teve uma tanta estrutura para entender isso. Eu fui vivendo as coisas muito rápido na minha vida. A coisa foi acontecendo na minha vida, então acho que isso aí foi um negócio que me marcou aí bem difícil. Felizmente, como você falou, eu consegui superar, né? Eu brinco com os meus amigos aí, eu falo que eu até hoje nunca fui demitido, né? Eles falam para mim que fala assim: "Ah, Cláudio, é porque você vê quando o negócio tá ficando ruim para você, você muda de empresa". Mas não, tipo,
Todos os lugares por onde eu passei, assim, engraçado, carioca, coisa de carioca, piada. Como se É, diz, mas eu, eu também não tinha sido, nunca tinha sido demitido, mas consegui quebrar esse tabu aí no meu eu último sempre falo que emprego uma hora a gente profissional. vai ser, né? Porque às vezes você tem alguns projetos que você acaba não entregando tão bem, assim, Rendendo, né? Não com aquela rende coisa de o performar o que as esperado. pessoas esperam, e, enfim, então tem muitas coisas aí. Mas, assim, eu sempre tive, assim, entregas muito boas, muito positivas aí, mas como eu falei, isso sempre teve um custo. Hoje, com grau de maturidade, senioridade maior, já tô bem equilibrado aí, conseguindo equilibrar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, tô uma vibe bacana. Você tocou num ponto legal aí que é, né, eu não saí da comunidade, mas saí do interior, da roça, né? E quando eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil aí, viver também só em aeroportos, de fato você se deslumbra com algumas oportunidades que vêm, né? Porque é um universo que você não está habituado, você passa a ter acesso a muitas coisas e eu consigo imaginar um pouquinho aí do perrengue que você passou talvez de uma maneira mental, né? Mais exaustivo mentalmente. Nesse contexto de implantações, viagens, sempre existem as histórias de bastidores, né? Você tem histórias legais aí, engraçadas aí Mas desse período? o que eu mais tenho são histórias, né? Eu brinco com os meus amigos quando eles me encontram, eles só querem que eu conte as histórias. Eu sou sempre a alegria do rolê, né? De falar, cara, conta aí as histórias aí, porque as suas histórias são boas, assim. Eu tenho algumas histórias desde a época do meu trabalho informal. Eu gosto muito de escrever, tenho escrito no LinkedIn aí bastante aí nos últimos tempos. Aí eu conto da minha própria trajetória, da minha própria história. E algumas coisas que a gente conta hoje, né, depois de talvez a gente ter andado, as empresas no Brasil terem andado, mas assim, a gente sabe que ainda muitas regiões do interior você tem muito trabalho insalubre, né, muita coisa que ainda não evoluiu como deveria. Mas assim, eu escrevi esses dias sobre Mas segurança do calma, trabalho. calma que a inteligência Ainda não. artificial vai resolver tudo isso. Eu vivi algumas coisas assim que talvez o pessoal que é antigo, que veio como eu, talvez vai se identificar. Vai falar, cara, isso aí que você está falando, todo mundo dessa geração viveu. Eu lembro da época quando, assim, empilhadeira não era um artigo é, que tinha muito nas empresas. Às vezes, a empresa familiar, você tinha uma empilhadeira, aquela empilhadeira quebrava e a gente virava o famoso Homem-Aranha, né? Então, você tinha que sair, né, escalando o porta-pallet. É claro que hoje, segurança do trabalho, isso é um negócio totalmente insalubre. Não estou recomendando isso para ninguém, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não apoio isso. Mas eu vivi isso, né, como ajudante lá. E você tinha que se expor ao perigo lá e escalava o porta-pallet, subia lá no quinto andar, 5 metros de altura, para poder ficar jogando caixa lá de cima. Uma vez eu quase sofri um acidente lá, fiquei agarrado lá em cima, tiveram que me socorrer lá, né? Eu fiquei pendurado lá por, sei lá, 40 minutos lá, esperando alguém para poder me tirar. Felizmente, consegui sair. É uma outra coisa que é bem legal não, tá? Assim, quando eu falo bem legal, é porque é história, não que a situação seja legal, são situações insalubres que a gente hoje não aprova, e que talvez eu nunca deveria ter vivido, talvez os meus gestores daquela época não Exato. deveriam ter deixado eu chegar nisso, né? Mas eu lembro que a gente às vezes carregava os caminhões e era muito comum, né? As pessoas colocarem carga acima da capacidade do caminhão, né? As empresas faziam muito isso antigamente. E aí eu lembro que eu ia em cima do caminhão. Tenta imaginar a cena no Rio de Janeiro, em cima de um baú de caminhão, uma vassoura na mão, levantando fio elétrico. Isso, Levantando fio eu já elétrico. vi isso. Na verdade, eu acho que eu E já aí, fiz isso, mas não em cidade grande. Fiz isso no e aí eu deitava interior. ali em cima para não arrebentar o fio da comunidade. Eu vinha ali passando assim, deitado. Hoje eu penso, cara, como que eu fazia isso? Eu podia cair, podia morrer eletrocutado, podia levar um choque. Mas eu acho que você precisava do emprego e você acabava fazendo. E, enfim, então eu andava em cima daquele caminhão. Aqui no Rio de Janeiro, né, o pessoal que conhece, acompanha aqui a questão da violência aqui, então é muito comum a gente fazer entrega. Eu fui entregador também muito tempo, né, ajudante de entrega. Então a gente entrava aqui em regiões mais violentas. Aqui tem a barricada, né, São Paulo, do estado do Brasil, mas aqui no Rio está muito comum. Então hoje aqui tem dois tipos de barricada, né? Então o pessoal que faz entrega em regiões metropolitanas sofre muito aqui. Você tem a barricada fixa. Cláudio, o que que é barricada fixa? Os caras vão lá e colocam, sei lá, 3 caminhões de aterro na rua e ninguém passa mais. Isso é barricada fixa. Ou eles vão lá e pegam trilhos de trem, concretam na rua e não é possível um automóvel passar ali.
E você tem a barricada móvel, né? O que é a barricada móvel? Cada móvel é aquela que o cara coloca 4 trilhos de trem e um fica solto. Então o ajudante ele tem que descer do caminhão, ele entra lá, ele tira a barricada. E eu era esse cara, né? Que eu entrava no começo das barricadas. Agora a barricada está muito popular, mas lá atrás, quando começou essa coisa de barricada no Rio, eu descia, arrancava a barricada, o motorista entrava e depois eu colocava a barricada no lugar de novo. Era um negócio de trem pesado. Eu era tipo 50 quilos mais magro que eu sou hoje, né? E aí eu levantava aquele trilho de trem com concreto, era desesperador. E depois eu botava aquilo, a gente entrava. Uma outra história, essa assustadora, né? Tipo assim, às vezes eu conto, as pessoas acham engraçado porque elas talvez não imaginam, mas muita gente passa por isso todo dia, né? Que eu vivi e até hoje passa. Eu lembro que a gente estava fazendo uma entrega numa comunidade em Niterói que chamada Ititioca, né? Eu lembro que eu estava numa Kombi com o motorista, eu era o entregador, e daqui a pouco você imagina você subindo a ruazinha e daqui a pouco aparece aquele raio laser assim, no vidro da Kombi. E você tá subindo e tá aquele raio laser lá, vermelho A apontado para mira. você. Eu tô assim pro motorista, para, e o cara não tá olhando. Daqui a pouco eu falei, para. Daqui a pouco os caras estavam com uma arma lá, não sei qual era a arma, uma mira laser assim no nosso vidro, os caras me dar um tiro. E aí eu pulei, trabalhador, sou entregador, sou do Serão. Oh, não, tá bom, irmão, tá bom, desculpa aí, desculpa. E aí a gente conseguiu fazer a nossa O cara entrega ainda aqui. pediu desculpa armado, hein? É porque às vezes quando os caras entendem que é trabalhador, eles tendem, pelo menos lá, não sei, não posso falar se todos fazem isso, mas às vezes se acaba, é a realidade de muitos entregadores terem que entregar em regiões perigosas do Brasil. E a Tu gente me hoje, como gestor, lembrou, tu me lembrou de uma situação. Eu fiz uma auditoria numa entrega em 2015 na Rocinha. E a gente pagou pedágio dentro da casa, dentro do barraco de um morador para atravessar. Tinha um local que não tinha, o caminhão chegou e não tinha como descer para uma rua de baixo, você tinha que passar por dentro da casa do. Para mim era muito louco isso, eu nunca tinha visto. E aí não, você pagava o pedágio para passar por dentro da casa do cara, e do lado de baixo já tinha alguém esperando a mercadoria para entregar para o comprador. Então você não tinha acesso ao comprador. Você tinha que passar pelo barraco, entregar no cara que estava embaixo, você pagava o pedágio. O pedágio era utilizar o espaço interno da casa, mais o cara do chapa do outro lado que tinha que levar a mercadoria. Eu falei, cara, que loucura, né? Mas dentro dessas viagens, essas implantações, você conhece muita gente, né, cara? Você faz um network muito legal. Às vezes, quem está do outro lado recebendo uma implantação, ou está participando de um processo ali de mapeamento, sei lá qual for, às vezes eles depositam na gente uma responsabilidade muito grande, né? Você acaba sendo uma pessoa que tem que transmitir, o cara está ali aguardando o conhecimento que você vai transmitir, isso de fato faz uma diferença. Um dos objetivos aqui do canal é levar conhecimento para essa galera mais recente, né? Essa geração mais nova que às vezes não tem a noção da tua bagagem, de tudo aquilo que você viveu para poder estar na posição que você ocupa hoje, né? E às vezes também não tem a paciência de construir essa carreira. Então, um dos objetivos ele é levar essas histórias para que as pessoas tenham acesso e saibam que nada é por acaso, né? E nesse contexto, a gente entende que os mais antigos, as pessoas que têm mais experiências, elas têm conselhos interessantes para essa galera, né? Você sendo um cara né, do Rio de Janeiro, que tem todas as suas particularidades, sendo um cara da comunidade que estudou, que correu atrás, né? Passou por uns perrengues aí no início da sua carreira, que tecnicamente é o período que a gente só trabalha para sobreviver, né? Isso, eu acho que boa parte dos profissionais que eu falei aqui, eles passaram por esses perrengues, alguns não tão profundos, mas também passaram. E é o que constrói essa casca dura que a gente tem hoje, né? Que a gente chama de bagagem, de experiência. Nesse contexto, qual é o conselho do Cláudio para essa galera?
Olha, assim, eu acho que primeiro na vida a gente tem que ter muita humildade, tá? Então, assim, você vem traçando aí, sabe, passando por muitos cargos. Imagina aí, eu tive quase 15 promoções aí na minha carreira. Então, você tem que ser humilde, você não pode em nenhum momento deixar isso subir para tua cabeça. Então, o pé tem que ficar sempre no chão, né? Então, acho que talvez é um dos conselhos aí que para mim é um valor muito grande, muito caro para mim, assim, que eu não negocio. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de humildade, né? Você vai ter que ter muita resiliência. Trabalhar em área de operações não é fácil. A gente tem uma cobrança extrema, muitas vezes por situações que não foi a gente que criou. Às vezes outras áreas lá atrasam o lead time, atrasam o planejamento, elas falham, essa cadeia falha para trás. Isso estoura na mão da logística, estoura lá e depois vem o famoso se vira agora aí, amigo. Infelizmente, você vai ter que entregar amanhã, você vai ter que entregar de madrugada, você vai ter que se virar. Então, assim, a gente conta aqui agora de uma forma até bem descontraída, mas assim, eu vivi muitos desafios onde eu tinha que trabalhar pra caramba, tinha que entregar muito para poder. Então, assim, você vai precisar nessa área de muita resiliência. Ela não é uma área fácil, simples, ela é uma área que precisa de muita resiliência. Então, você vai ter que ter um profissional aí que ele vai ter que ter um grau de resiliência, assim, bastante elevado, para ele poder conseguir, assim, performar bem nessa área. E aí, o terceiro, que eu poderia citar muitos, vou citar três aqui para não passar, eu acho que essa área ela precisa de muitas pessoas resolutivas, tá? Então, assim, eu falo que operações no geral, você tem muitos gaps aí, muita coisa que você planeja que sai muito diferente, vão aparecendo buracos aí o dia inteiro, toda hora, e precisa de gente que vai lá e que resolva, né? Então, às vezes, não adianta a gente chegar na hora que o cliente está lá, que você tem uma grande entrega, que você tem um faturamento gigante, um fechamento de mês, para poder fazer e você falar um discurso, etc. e tal. Então, é claro que você vai ter que olhar curto prazo. Cara, isso aqui eu tenho que resolver agora. Quem é o culpado não importa. O cliente espera que a gente faça isso. A empresa espera. Então, você vai ter que ir lá e você vai ter que fazer acontecer. Então, você precisa de gente resolutivo. Depois você vai precisar olhar o médio prazo, que é você começar a se planejar e ver o que que você pode fazer para você não ter que ficar apagando esses incêndios o tempo todo, né? E por último, que aí geralmente fica mais na mão da alta gestão, é o longo prazo, como que você está olhando a empresa para frente para ela se tornar cada vez mais profissional para evitar esse tipo de coisa. Então, assim, pessoas que não são profissionais, que não são resolutivos nessa área de operações, vão ter muita dificuldade, porque assim, é uma área que tem muita cobrança e você precisa ficar resolvendo problema de entrega atrasada, ruptura de material, problema de inventário, né? Aí eventos, né, como agora Black Friday, você tem que movimentar milhares de materiais, entregar no prazo o tempo todo. Aí você vai entregar, sei lá, 5.000 pedidos. Se você atrasar um, você vai ser cobrado pelo aquele um que você atrasou. Aí você vai falar, poxa, mas eu entreguei 4.999 no prazo. Ah, não, mas esse um era um key account, era um grande cliente. Você atrasou justamente o que você não podia. Então, assim, você vai precisar de pessoas assim bastante resolutivas para poder, na minha concepção, assim, terem sucesso aí nessa carreira. E ao longo aí da tua vida, quem foram os teus mentores? Quem são as pessoas que o Cláudio se referenciou ao longo dessa trajetória? Olha, eu tive, na verdade, assim, eu tive um grande mentor, né? Um grande mentor. Foi o meu gerente na PepsiCo do Brasil, lá quando eu entrei, que eu era um assistente, né? Ele me mentoreou mesmo desde quando eu entrei, ele via potencial em mim. Eu sempre tive esse perfil de ser bem resolutivo, de resolver as coisas. Eu acho que todo gestor quer ter alguém resolutivo do lado dele, né? Porque as coisas vão acontecendo, quando você tem alguém resolutivo, você vai ajudar muito, muito teu gestor. O nome dele é Ademar, né? Ademar, abraço aí, sei que você vai ver essa entrevista aqui, gerente de logística profissional de altíssimo nível aí. Então, ele mentoreou desde me ensinar termos técnicos, né? Que eu ficava ouvindo, né? Eu vim da comunidade, então eu ouvia lá um key account, eu ouvia lá um buffer, warehouse, WMS, né? Eu ouvia todo esse logistiquês, né? E eu não sabia o que era aquilo. A faculdade de administração me ensinava o que era aquilo. Claro, E ele claro. me ensinava, cada termo técnico lá, ele ia me ensinando literalmente no dia a dia, Cláudio, é isso, é aquilo, faz isso, mira aqui, se forma ali, faz tal curso. E ele me indicava para todos os cursos de formação da empresa, eu participava de todos lá, até que eu fui me desenvolvendo, né, e virei um profissional de logística aí.
Então, ele mentoreou a minha carreira, minhas promoções, quando eu viajei, fui para São Paulo, fui para outros estados do Brasil. Ele me acompanhava, eu não estava mais debaixo da gestão dele, eu ficava debaixo de uma gestão, de uma gerência de projeto, mas mesmo assim, ele ficava me mentoreando. Então, assim, eu acho que ele foi o grande mentor da minha vida. Quando eu fui para Porto Belo, eu reencontrei ele, né? A Porto Belo trabalhava com operador logístico, ele era gerente da ID, que era o operador que operava para Porto Belo aqui no Rio, e eu era da Porto Belo, agora eu era cliente dele, né? Eu era cliente do meu mentor, né? E agora, em algum momento, essa relação era legal, porque eu tinha que cobrá-lo, né? Ele operava Isso para é Porto Belo, legal. eu tinha que cobrá-lo, mas com muito respeito, né? E também não poderia misturar a amizade para aquela coisa, não, não cobra tão porque foi teu mentor, você tinha que ter aquela mão de cobrar quando tinha que cobrar, mas esse cara é o meu mentor e a gente fez uma parceria bacana lá. Então, acho que, na verdade, assim, olhando para minha carreira, assim, logística, esse cara foi o grande mentor. Quando eu saí da PepsiCo, eu já era um profissional assim de um nível bem bacana, né? Então dali eu meio que acabei nas outras empresas eu já era geralmente o cara que mais tinha conhecimento de cadeia de suprimento, de logística e tal. Então mais o que eu comecei a encampar essa coisa de me tornar mentor. Mas o Ademar ele foi aí o grande. Eu devo muito para ele, muito mesmo, assim, para o profissional que eu virei, que eu me tornei. A gente é amigo pessoal até hoje aí. Ele foi muito importante na minha carreira. Essa situação aí dessas voltas, né, que a logística dá, eu acho que de todas as profissões, essa eu acho que é a mais propícia a você, uma hora, estar numa posição superior ou numa posição inferior do que um parceiro de trabalho, né? Isso é muito comum, já vivi algumas experiências desse tipo também, e de fato, o que você é hoje, o que você é a tua vida toda dentro da profissão é o que vai determinar esse universo que você circula, né? Porque se tu for um cara meio xarope aí de lidar durante uma etapa em determinada posição que você tá, isso não dura para sempre, né? E na maioria das vezes você se encontra com o outro na posição inferior e isso pode fazer uma grande diferença, né? Ô, Cláudio, cara, já faz uma hora aí que a gente está falando. Passou bem É, rápido, né? para mim, às vezes parece sequencial, né? Porque eu costumo dizer para a galera, assim, os caras falam que, né, lembrando aquela história do motoboy que buzina e que o cara reclama do buzina do motoboy e o motoboy ele ouve todas, né? Eu repito as perguntas e eu repito para todos, então acaba que passa rápido, você nem observa, né? Você tem algum comentário que você queira fazer, algum agradecimento específico? Assim, eu acho que lá naquele ponto lá de coisas que marcaram lá, eu acho que eu queria, né, pegar mais um ganchinho aqui, falar mais uma coisa que, sei lá, que veio na minha mente agora, que eu acho que é importante aí, depois eu vou agradecer e a gente termina aí, né? Então, assim, hoje eu trabalho com educação, eu sempre fui apaixonado por educação, sempre fui apaixonado por livros lá. Tipo, naquela minha época muito difícil lá, na época da sobrevivência, uma parte do dinheiro eu guardava para comprar alimentação e a outra parte eu comprava livro. Investia em livro, em educação, enfim, a educação me ajudou, né, a estar aqui. Então, eu me orgulho muito de ter sido bolsista, de ter conseguido fazer uma faculdade, depois de ter feito aí um MBA, de ter feito o curso da Apex lá, que é uma certificação norte-americana incrível que a PepsiCo, né, me proporcionou aí. Então, sou muitíssimo grato. Essa semana eu fui agraciado, né? Se vocês olharem lá no meu perfil, eu fui reconhecido pelo LinkedIn lá. Se vocês entrarem, vocês vão encontrar um selo que o LinkedIn me deu, que é Top Voice Warehouse, tá? Então vocês vão Legal, olhar lá. Eu participei de fóruns com profissionais de logística do mundo inteiro. Então eu estava lá com profissionais da Tanzânia, da Uganda, da Índia, do Irã, gente que tentou a mesma carreira, a mesma profissão. Eu não sei como que o LinkedIn faz isso, mas ele me deu esse selo que é, então, a ideia do Top Voice é você em ser uma cima das do vozes tema, aí. né? Você deve falar só sobre esse tema específico, e os caras vão lá E, e e te eles têm reconheceram. dois tipos de Top Voice. Você tem o Top Voice Influencer, né, que é essa galera aí Sim, que é mais influenciadora, e agora eles criaram um selo por carreira. São pessoas que sim, são muito influentes na comunidade, naquela carreira, e que eles reconhecem que são pessoas com um nível de senioridade muito grande, e eu que acabei sendo legal. agraciado com esse selo aí. Só- É um só um selo, mas
para quem veio da onde eu vim, para a história que eu vivi, até estar aqui, esse Mas selo para mim de certa forma, um destaque de relevância, né? Então, estou conversando aqui com o Top Voice Warehouse Operation, né? E já conversei também com o Michel Jasper, que é um Top Voice influencer na área do varejo também. Então, aos pouquinhos a gente vai crescendo, é. Não, Mas que não sei se um legal. dia eu vou Eu acho chegar, eu que acompanho o Michel lá. eu acho que isso de fato não é nem pela até mesmo o canal, né? Às vezes as pessoas me perguntam porque o canal tem pouquíssima gente inscrita, tem acho que agora, se eu não me engano, hoje eu estava olhando antes, está com 318 inscritos, mas as publicações ali já estão com mais de 6 mil visualizações, né? Então, queira ou não queira, são mais de 6 mil pessoas que já ouviram as histórias contadas aqui. É, quando a gente, se você for comparar isso com às vezes o influencer normal da mídia social tradicional, não tem nada a ver, não chega não aos pés, mas vamos pensar assim, a gente está falando de um assunto específico que é carreira logística, né? Eu não estou falando nem de um tema específico da logística, que é o tema que você fala, né? Você fala de um assunto voltado a uma área do nosso segmento. Eu estou falando de experiências, de trajetórias. Então, para mim, a importância ela se dá simplesmente quando você, entrevistado, conta a sua história, a sua experiência, e depois você me passa um feedback de pessoas que não se lembravam mais, gente que você perdeu o contato, que vai lá e te manda uma mensagem. Cara, isso para mim, o Sarmento foi um dos caras que mais fez isso. Ele frequentemente ele me manda e eu não, né, eu não sou amigo pessoal do Sarmento, não conhecia ele e a gente criou uma relação de network mesmo, de contatos profissionais, de coisas legais ali a partir do bate-papo. E ele sempre me manda, ó, fulano mandou uma mensagem aqui, daí os outros entrevistados também, olha, esse aqui eu não via desde tanto tempo. O próprio surgimento seu aqui, né, para contar a história a partir de uma história que você viu. Então, para mim, o resultado ele está no objetivo sendo alcançado, que é fazer a sua história chegar, desculpa, em algum lugar e alguém ouvir em algum momento usar ela como uma referência, né? E, e não é só um selo, né? Se você for pensar quantos milhões de pessoas tem no LinkedIn, quantos tem o selo? Então significa que aquilo que você fala é aquilo que você está fazendo tem uma certa relevância, no mínimo para o algoritmo, no mínimo para o robô, né? Então, no mínimo, ele está identificando um destaque daquilo que você fala e serve como uma maneira de incentivo, seja para continuar se desenvolvendo naquele tema ou para vender palestras, treinamentos em cima daquele tema, né? Eu tenho conhecidos aí que desenvolveram sistemas, desenvolveram aplicativos e alternativas a partir do assunto que ele tem uma especialidade para falar, né? Então, profissionalmente, com todas as aberturas que hoje, as facilidades que as redes sociais nos dão, esse selo ele tem uma relevância muito grande a partir do que você pode fazer com ele, né? Então, acho que tem que ter motivo de orgulho, sim, e de fato, quando se olha para trás, eu acho que a experiência que a gente tem aqui de contar a nossa história, de certa forma, é um momento filosófico de dar uma pincelada no passado e entender de fato da onde você saiu, onde você chegou, o que poderia ter se tornado, onde você poderia ter se perdido, né? Então tem caminhos que a gente às vezes, assim como você parou um momento por entender o que precisava parar, essa a simples exercício de ler o roteiro prévio que eu mandei para que você não, né, se preparasse, imagino que já foi um momento de reflexão e olhar para trás, pô, nem lembrava disso mais, né? Então, eu acho que tudo que a gente faz tem que ser comemorado de fato e é motivo de orgulho. Então, para finalizar aqui, eu acho que eu termino com a palavra gratidão. Eu sou muito grato aí, né, por tudo que eu vivi.
né? Ainda tenho, espero ter uma carreira grande aí pela frente, espero poder transmitir conhecimento aí para essa nova geração aí, poder investir nisso, estou investindo bastante aí nessa coisa de conhecimento aí e tal, e enfim, então eu quero poder, pretendo, né, se tudo der certo, fazer um mestrado no ano que vem, tá? E pretendo no futuro, né, a educação me deu tudo e eu quero de alguma forma devolver para as pessoas depois de muitos anos de experiência na logística, né? Eu falo Sim, que sim. eu tenho vontade de lá na frente me tornar professor aí, então estou correndo atrás disso aí. É uma E boa estou bastante, oportunidade. bastante feliz de estar aqui, só agradeço por tudo aí, muitas histórias aí, estou muito agradecido. Legal, Cláudio. Muito obrigado aí pela confiança, pelo bate-papo e vamos em frente. Até mais. Valeu, muito obrigado, hein? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.